do segundo ano. Tudo bem com vocês? Como que foram de férias? Iniciamos um novo ano, cheio de surpresas e temos muitas coisas para aprender. Hoje iniciamos com a aula de História. Nós sempre vamos fazer no começo da aula alguns combinados, certo? Primeiro, se você precisar sair de casa, lembre de usar a máscara, certo? Lave sempre suas mãos antes e depois das aulas e sempre que possível. E agora arrume um lugar aí bem confortável para você colocar seus materiais, que nós temos muitas coisas para aprender. Quem já teve aula comigo sabe que eu tenho uma amiguinha que me ajuda nas aulas. E eu quero apresentar para vocês a Vivi. Olha lá o que ela diz. Oi, eu sou a Vivi e vou acompanhar vocês nas aulas de História. A Vivi é minha amiguinha e vai ser amiga de vocês também. Ela vai trazer algumas informações, algumas dúvidas que podem surgir e até curiosidades. E também atividades para a gente fazer. E deixe-me apresentar também para quem já teve aula comigo ano passado, relembrar, um pouquinho. E para quem não teve, me conhecer. Eu sou a professora Viviane. Eu vou estar com vocês nas aulas de História. Vamos descobrir e aprender muitas coisas juntos. Sempre no início das aulas eu vou falar o material que nós vamos utilizar, certo? E hoje nós vamos precisar de um caderno, uma folha para registrar a aula, mas também vamos precisar de uma folha para fazer a atividade final, certo? Lápis de cor, canetinha, giz de cera, o que você tiver aí. Lápis, borracha, cola, tesoura, uma régua e fotos suas. Ah, professora, eu não tenho fotos. A gente vai fazer atividade da mesma maneira. No lugar das fotos, você pode desenhar. Eu vou dar um tempo para vocês deixar esse material bem pertinho de você. Falar qual vai ser o tema da nossa aula de hoje. Quem faz a história? Então, eu quero que você pegue lá o seu caderno, coloque a data que você está assistindo a aula, História, quem faz a história. Nós sempre vamos registrar no caderno ou folha qual é a aula. Esse material com a aula e as atividades que nós iremos fazer deverão ser entregues numa data específica lá na escola, certo? Isso comprova que você assistiu a aula. Então, vou dar um tempo aí para você fazer esse registro.
Então vamos continuar e olhe lá o que a Vivi veio nos falar. A história estuda o ser humano e sua ação no tempo e no espaço, pesquisando os vestígios do passado que possam ajudar a decifrar e entender o que aconteceu. Então a história estuda o ser humano e sua ação no tempo e no espaço, observando o que ocorreu no passado, o que já aconteceu. Isso ajuda a entender o que está acontecendo em nossa volta. E quem trabalha com história é o historiador. O historiador estuda sobre o tempo, sobre lugares, países, estados, municípios, sobre as pessoas, sobre suas vidas e histórias.
sobre acontecimentos históricos, como guerra, eleições, evoluções, aparelhos, máquinas, e estuda até sobre o que está acontecendo e afeta a nossa vida, como esse tal de coronavírus, certo? E o que faz um historiador? Você já ouviu falar de um investigador ou um detetive? Ele busca pistas para desvendar um mistério. O trabalho do historiador é parecido. Ele também procura pistas, fazendo um trabalho minucioso de pesquisa, esperando não encontrar um mistério, mas vestígios do ser humano no passado que possam ajudá-lo a entender o que está acontecendo na história. Essas pistas, ou melhor, esses vestígios, são chamados de fontes históricas. As fontes históricas são livros, objetos, documentos, diários, mapas, depoimentos, obras de arte como pintura, escultura, músicas, filmes, entre outras coisas. E agora nós vamos ler um texto e destacar quais são as fontes históricas citadas, certo? Quando eu nasci, meu pai buscou seu celular para tirar fotos e fazer vídeos de tudo. E cheio de emoção, foi para o hospital. Em seguida, foi ao jornaleiro comprar o jornal do dia e uma revista da semana. Tudo iria fazer parte do meu álbum. As primeiras visitas que eu recebi foram as dos meus avós. Eles escreveram uma carta com um depoimento sobre a emoção que tiveram quando souberam do primeiro neto. Quando fui para casa, o meu primeiro passeio foi ao cartório. Meus pais foram providenciar minha certidão de nascimento. Pronto, desde então sou um cidadão brasileiro. Então lemos o texto. Nesse texto aparecem algumas fontes históricas. Vamos descobrir quais são estas? Então o primeiro que aparece são as fotos. Depois aparecem os vídeos. Fotos e os vídeos são fontes históricas visuais, cujo objetivo é registrar algum fato histórico ou simplesmente retratar um determinado tempo e lugar. Depois aparece o jornal. Depois do jornal, a revista. O jornal e revista são fontes históricas visuais e também são fontes de histórias escritas, sejam elas manuscritas ou impressas, certo? O próximo que aparece é o álbum. O álbum pode conter fotos, recortes de jornais e revistas e também é uma fonte de histórica visual e escrita, certo? Depois aparece a carta. A carta é uma fonte histórica escrita. E depois falaram que tem um depoimento. O depoimento pode ser escrito, mas também falado. E quando ele é falado e gravado ou filmado, é uma fonte histórica oral. E por último, aparece a certidão de nascimento. A certidão de nascimento é um documento e também uma fonte histórica escrita, certo? E a Vivi está com uma dúvida e veio pedir ajuda para resolver. Você sabe quem faz a história? Será que são as crianças que nasceram há pouco tempo e têm uma história para construir? Será que são os jovens que enfrentam qualquer coisa e podem fazer novas histórias?
Os idosos, que já viveram tanto e viram muitas coisas que aconteceram na história? Será que são os homens, as mulheres? Ou será que são os trabalhadores, os governantes, as celebridades? Eu vou contar para vocês e para Vivi. Sabe quem que faz a história? Todos nós, inclusive eu e você, certo? E como podemos conhecer sobre a nossa história? Podemos conhecer sobre a nossa história observando fotos. Nas fotos a gente vê muitas coisas que aconteceu na história e que aconteceu com a gente e como a gente muda fisicamente e evoluímos. Também com os documentos que têm dados da nossa história, conversando com alguém, com um familiar, um parente, um amigo. E se ele te conhece desde que você era pequenininho, ele vai ter bastante coisas para contar. E também os objetos. Tem objeto que vem carregado de significado. Usando esses elementos, você consegue contar a sua história. Será que eu consigo contar a minha? Vamos ver? Vou começar antes de eu nascer. Meu avô, ele era expedicionário, ou seja, ele participou de uma expedição militar. Ele participou da Segunda Guerra Mundial. Eu tenho várias recordações dele, mas eu trouxe duas. Primeiro, eu trouxe a plaquinha, que todo soldado, todo mundo que participa de uma expedição, todo militar, usa. Sempre duas plaquinhas, e aqui só tem uma. Quando acontece desse soldado, desse militar morrer, durante a expedição, uma plaquinha fica com ele e outra é enviada pela família. Daí vocês vão me dizer, nossa professora, você só tem uma. Eu tenho uma porque uma ficou com a minha família e outra com a família do meu tio. Meu avô foi para a guerra, mas ele voltou da guerra, certo? E lá, quando ele estava na guerra, ele escreveu uma carta, e uma carta de amor. E essa carta ele escreveu para minha avó, e ele escreveu pedindo ela em casamento. Isso me deixa bem emocionada, porque ele voltou, casou com a minha avó e deu início à nossa família, certo? Então eu fico pensando, se ele não tivesse voltado, eu não estaria aqui hoje. Como ele voltou, contava pra gente tudo que ele passou, nessa expedição militar, eu estou aqui hoje. Ele casaram, tiveram a minha mãe e eu estou aqui. Então isso me deixa bem emocionada. E ali na imagem aparece tanto a carta como essa placa de identificação, o meu avô de militar e a última foto que ele tirou. Infelizmente, meu avô já faleceu. Ele faleceu com 94 anos, há alguns anos atrás, certo? A minha avó adorava enfeitar a casa, era cheio de objetos. E um objeto que ela tinha na casa dela é essa casinha do tempo, que ela funciona com a variação da pressão atmosférica, ou seja, a pressão do ar. Quando a pressão cai, há possibilidade de chuva, e daí o bonequinho sai pela porta, onde diz chuva. Se a pressão está alta, o tempo vai estar bom. Daí sai a bonequinha, certo? E aqui está escrito sol. Essa é uma das lembranças que eu tenho dela. É claro que tem muitas outras, E também a minha avó, infelizmente, ela também já faleceu. E ela faleceu, ela estava com 85 anos. Vou trazer também alguma coisa do meu pai e da minha mãe. Do meu pai, logo que eu e meu irmão nascemos, ele ficou desempregado. E ele não conseguia emprego aqui na região. E ele foi morar em outra cidade. Deixou a minha mãe comigo e com meu irmão pequenininho. E ele foi morar em Foz do Iguaçu. Naquela época não tinha celular. Telefone era muito caro para a gente ficar se falando todo dia. Mas ele tinha o costume de escrever cartas. E nessas cartas ele contava como era o dia a dia dele, o que ele estava fazendo e também perguntava da gente, certo? Meu pai também, infelizmente, já faleceu.
E a minha mãe eu não trouxe aqui, mas vocês vão ver durante o ano, ela tem o costume de fazer crochê e tricô. E a maioria das blusas que eu uso na época do frio foi ela que fez, né? E ela ainda está viva e mora comigo, certo? Eu tenho muitas fotos e objetos de recordação. Essa que está aparecendo ali na imagem sou eu quando eu era bebê. E o meu primeiro documento é a certidão de nascimento. Eu também tenho ela guardada aqui, a gente vai falar durante as aulas sobre a certidão de nascimento. E eu tenho também o meu primeiro sapatinho. Olha como meu pé era pequenininho. E tenho muitas fotos da época da escola. Eu estudei no Colégio Estadual Francisco Azevedo Macedo. Mas uma das coisas que me traz mais recordações é quando eu estava fazendo o segundo grau, como se chamava antigamente o ensino médio, certo? E esse troféu eu ganhei quando participava da fanfarra do Colégio Estadual Newton Ferreira da Costa. Fanfarra, professor, o que é isso? Fanfarra é uma banda que tem instrumentos musicais de percussão e instrumentos de sopro. E a gente fazia muitas apresentações, não só aqui em Curitiba, mas em vários lugares. E ganhamos vários prêmios, e esse troféu traz uma lembrança desse momento. E vou falar um pouquinho do meu filho. Esse aqui é o primeiro sapatinho do meu filho. E isso traz boas lembranças de quando ele era bebê. E ali na imagem aparece ele usando esse sapatinho na foto do seu primeiro aninho. Hoje ele tem 22 anos e ele é estudante de História e ele se chama Matheus. Vamos ver o que a Vivi vai nos ensinar agora. A história de cada pessoa começa com o nascimento e se constrói ao longo do tempo. Aprendemos muitas coisas ao longo da vida. A minha história começou com o meu nascimento e eu já vivi muitas coisas nessa vida. Já passei por várias etapas da vida. Eu já fui bebê, já fui criança, já fui adolescente, já fui jovem e agora sou adulta. Nós vamos fazer uma atividade sobre as etapas da vida que a professora Viviane já viveu, certo? Eu trouxe algumas fotos minhas, mas preciso da sua ajuda. Uma maneira de organizar pela etapa de vida, da foto que eu era mais nova até a foto mais recente que eu sou adulta. Eu vou dar um tempo para você olhar essas fotos e imaginar qual vem por primeiro, por segundo, tá? Daí já conseguiu organizar as fotos? As fotos que aparecem na tela também vão aparecer aqui, ó. E a gente vai colocar nesse álbum. Lembra que é quando eu era menor para quando eu estou maior. E qual foto que você colocou por primeiro? Se você colocou a professora Viviane bebê, acertou. Essa é a primeira foto da minha primeira etapa de vida, que é bebê. E depois, a professora Viviane no colégio, que eu era criança. Segunda foto da minha etapa de vida. Terceira, aqui eu tô um pouquinho maior, mas ainda sou ali um pré-adolescente, certo? E depois, uma foto da professora jovem. E qual você colocou por quinto? A professora Viviane com o bebezinho dela. Aqui eu já era adulta e aqui
Além da minha etapa de vida, vocês vão ver a etapa de vida do Matheus. O Matheus bebê. E depois, qual que você colocou? O Matheus criança. Então, eu adulta e o Matheus criança. E depois, agora tá fácil, só tem duas. A foto minha e do Matheus adolescente. E por último, a minha foto mais recente que eu estou adulta. E o meu álbum ficou bem organizadinho. Obrigada pela ajuda. E olha lá o que a Vivi veio nos falar. Quando vou contar a história da minha vida, é importante falar meu nome completo, data e local do nascimento, se tenho irmão, quantos e o nome deles, escola e o ano que estudo, o nome dos meus pais e dos avós, eventos ou fatos importantes, o que eu gosto de fazer, outras coisas que considero importante. É claro que você não precisa colocar tudo isso. Pode escolher aquilo que você acha mais relevante, o que considera mais importante. Eu escrevi um relato da minha vida com essas informações. Vamos ver como ficou? Então eu vou ler esse texto para vocês. Coisas da minha vida. Eu me chamo Viviane da Cruz Leal Nunes. Nasci em 10 de dezembro de 1974. Minha mãe chama Zenir, meu pai Doraci, tem um irmão mais velho, o Aurélio. Sempre morei em Curitiba. Estudei nos colégios estaduais Francisco Azevedo Macedo e Newton Ferreira da Costa. Fiz pedagogia na Universidade Federal do Paraná. Ainda estou estudando nesse lugar, estou fazendo mestrado. Eu tenho um filho chamado Matheus. E o que eu mais gosto de fazer é viajar. Adoro conhecer lugares diferentes, suas histórias e novas pessoas. Adoro fazer coleção de postais, de chaveiros e de objetos e acessórios de coruja. Eu sou uma pessoa muito feliz. Então, contei um pouquinho da minha história. Agora é a sua vez. Você vai escrever sobre a sua história. Pode pedir ajuda de um adulto para contar um relato da sua vida, certo? Eu vou dar um tempo aí para você fazer.
e terminou. Se você não terminou agora, pode terminar depois. O importante é fazer todas as atividades. E olhe lá, um recadinho, uma informação bem importante da Vivi. O texto que você escreveu é um relato de memória. Ele conta uma narrativa sobre experiências vividas, acontecimentos, lugares e objetos dos quais as pessoas recordam. Então, esse texto que você escreveu ou pediu para um adulto te ajudar é um texto de relato de memória. Agora, já que a gente falou tanto de memória, vamos confeccionar um jogo da memória sobre a sua vida? E os materiais são aqueles que eu falei no começo: sulfite branco, régua, tesoura, cola, fotos ou desenhos seus, canetinha, lápis de cor ou giz de cera. Quem for imprimir as fotos tem que fazer 2 fotos e não precisa ser grande, pode ser menor. E quem for desenhar também pode fazer 2 fotos. Eu vou dar 2 sugestões. A primeira é fazer com as fotos repetidas e a segunda é com as fotos e com o que está acontecendo nas fotos. Eu vou dar um tempo então para você pegar esses materiais e deixar bem pertinho de você. Então vamos lá, nós vamos começar com a nossa folha. Nós vamos dobrar a folha e daí recortar. Posso fazer com a régua também, mas eu adoro fazer dobradura, vocês vão ver durante as aulas aí. Então, prefiro dobrar. Pego a folha e vou dobrar ao meio. E vou vincar bem. O que é vincar? É passar bem o dedo nessa dobrinha aqui, porque essa dobra que vai ser a base para recortar. Olha lá, ficou marcado. Depois eu vou dobrar ao meio de novo, só que do outro lado. Vinco bem. Abro. Aqui já tem 4 partes, mas um jogo com 4 partes não tem muita graça não. Então vamos fazer mais cartas. Aqui na linha do meio, eu vou puxar os cantos, ó, dos 2 lados e vou vincar bem, assim, certo? Parece uma porta. Depois eu abro e vou recortar bem em cima da linha. Fazendo dessa maneira, eu vou ter 8 cartas para o meu jogo da memória, certo? Depois que eu recortar as 8 cartas, eu vou colar as fotos. Se eu for fazer em dupla, então 2 fotos iguais. Já tenho as primeiras cartas do meu jogo. É claro que se eu não tiver a foto, lembra o que a professora falou, você pode desenhar. Se eu não quiser fazer 2 desenhos ou 2 fotos, eu posso pegar a foto e o que está acontecendo na foto. Aqui eu imprimi, mas você pode também escrever.
e vou fazer com quantas cartas eu quiser. Aqui eu colei com a cola bastão. A cola bastão é melhor porque às vezes ela não borra a foto, mas se você não tiver, pode usar a cola líquida, mas você vai colocar pinguinhos bem pequenininhos e espalhar para ela não borrar a sua foto, tá? Então, já tenho aqui o meu jogo, né, com as fotos e o jogo também com as fotos e a escrita. Eu vou dar um tempo aí para você fazer essa atividade, certo? Então, já fez o seu jogo da memória? Se você não terminou, pode terminar depois. E depois aproveita e vai jogar aí a memória das suas memórias, das suas fotos, certo? E a nossa aula terminou. Nos encontramos na próxima aula. Se cuidem!